O Supremo Tribunal Federal ouviu na segunda-feira, dia 26, mais 8 testemunhas no âmbito da Ação Penal 2668, que investiga a tentativa de golpe de Estado articulada entre 2022 e 2023. Entre os depoentes, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou o pano para a situação e, numa tentativa de livrar a barra de Jair Bolsonaro, disse que o ex-presidente entrou em um quadro profundo de tristeza após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Queiroga afirmou, abre aspas, naturalmente ele estava muito triste. Depois estive com o presidente 2 vezes no Alvorada, ele teve um quadro de erisipela, entrou num quadro profundo de tristeza, só respondia monossilabicamente, muito cabisbaixo. Fecha aspas. A fala foi dita ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Queiroga foi uma das testemunhas convocadas pela defesa do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e também depois em favor do general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Ambos integram o chamado Núcleo 1 da organização criminosa, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR, atuou para manter Bolsonaro no poder mediante um golpe de Estado. O ex-ministro saiu em defesa do ex-presidente, afirmando que, ao convocar órgãos como a Controladoria-Geral da União, a CGU, as Forças Armadas e a Polícia Federal para fiscalizar as urnas eletrônicas, Bolsonaro demonstrava apenas uma liderança política muito assertiva e afirmativa. A reunião ministerial, realizada em julho de 2022, integra o rol de evidências da tentativa de descredibilizar o sistema eleitoral. Além de Queiroga, também prestaram depoimento Carlos José Russo Penteado, Ricardo Ibsen Penaforte de Campos, Antônio Carlos de Oliveira Freitas, Hamilton Coutinho Ramos, Valmor Falkenberg Boelhauer, Christian Perillier Schneider e Osmar Lutens Machado. A audiência foi realizada por videoconferência e conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não teve transmissão ao vivo. O brigadeiro Osmar Lutens Machado declarou que Augusto Heleno orientou para que a transição de governo seguisse de maneira normal. Já o general Carlos José Russo Penteado, que foi secretário executivo do GSI, disse que todo o processo foi conduzido de forma institucional e sem conflitos. Augusto Heleno, que figura entre os principais réus da ação, é acusado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de ter integrado a organização criminosa ao lado de Bolsonaro. Segundo a PGR, em uma reunião realizada em 2022, Heleno buscou disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral. Entre as provas reunidas pela Polícia Federal está uma agenda pessoal do general, apreendida durante a Operação Tempus Veritatis, contendo anotações sobre um plano para descredibilizar as urnas eletrônicas. Segundo a PGR, esses registros mostram o planejamento da organização criminosa para criar um discurso contra as urnas eletrônicas. Ainda de acordo com as investigações, Heleno e o deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, teriam atuado juntos nesse processo. Para a PGR, Heleno tinha pleno domínio sobre as ações clandestinas praticadas pelo grupo investigado. Ainda no domingo, dia 25, a defesa de Heleno apresentou uma petição informando a desistência da oitiva dos coronéis Asdrubal Rocha Saraiva e Ivan Gonçalves, que também estavam previstas. A defesa de Heleno não apresentou justificativa. O processo, que tem Alexandre de Moraes como relator, avança com a oitiva de testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa até o próximo dia 2 de junho. O núcleo central da tentativa de golpe, conforme delineado pela PGR, é formado por Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Mauro Cid e Paulo Sérgio Nogueira. Na semana passada, um depoimento bombástico do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior revelou que, enquanto tramavam o golpe, o ex-chefe do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, ameaçou prender Jair Bolsonaro caso o então presidente insistisse em levar adiante a trama golpista, que tinha como objetivo reverter a sua derrota nas urnas. O caso, considerado gravíssimo, foi lembrado pelo deputado Hélder Salomão durante a sessão plenária de segunda-feira. Eu quero me referir ao depoimento bombástico do ex-comandante da Aeronáutica do governo Bolsonaro, Batista Júnior, na semana passada. Aqueles que tentam construir uma narrativa para livrar a cara do ex-presidente e dos seus principais aliados estão mentindo para a população brasileira. Não só as provas, mas os depoimentos, e esse depoimento de Batista Júnior
demolidor, bombástico, mostra coisas que todos nós já sabemos, mas que a oposição insiste em tentar negar o óbvio, porque as provas estão aí e os principais colaboradores do ex-presidente estão a cada dia revelando mais verdades que precisam ser conhecidas pela população brasileira. O próprio Batista Júnior disse, o ex-comandante da Aeronáutica, disse que houve sim voz de prisão a Bolsonaro dada pelo ex-comandante do Exército, Gomes Freire. Houve voz de prisão, porque ele queria se manter no cargo a qualquer custo, cometendo as maiores barbaridades, e continua dizendo Batista Júnior, o ex-comandante da Aeronáutica, teve minuta do golpe sim. Quem disse isso não é o deputado Helder Salomão da oposição ao ex-presidente, base aliada do presidente Lula. Quem disse isso foi o ex-comandante da Aeronáutica do governo Bolsonaro. Houve minuta do golpe, sim. Houve minuta do golpe. E o ex-presidente não só sabia, como opinou, como alterou termos que estavam na minuta do golpe. Continua em seu depoimento Batista Júnior. O almirante Garnier, da Marinha, iria sim colocar as tropas nas ruas a favor do ex-presidente Bolsonaro. Então não venham aqui dizer que isso é discurso da oposição ao ex-presidente. Isso é uma revelação dada pelo ex-comandante da Aeronáutica do governo passado. O parlamentar frisou que o depoimento mostra que o ex-presidente sabia e participava da trama golpista, o que piora a sua situação na busca por anistia. Também afirmou que Bolsonaro não só tramou, junto com seus aliados, o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, como levantou a possibilidade de prender o ministro, porque no início a ideia era prisão e no final eles tramaram, foi o assassinato que felizmente foi interrompido por questões que todos nós aqui já sabemos. Então, essa gente que fica pedindo anistia, não é que desconhece esses fatos. Vocês conhecem bem esses fatos. Só não aceitam. Só negam. Mentem para tentar enganar a população brasileira. O que houve no nosso país foi, sim, uma organização criminosa que usou todas as possibilidades. E aí eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito, mas se eles gostam de falar, fora das 4 linhas da Constituição, porque a Constituição não só tem 4 linhas, ela tem muitas e muitas linhas, que são desrespeitadas por aqueles que quiseram interromper no Brasil, mais uma vez, a nossa democracia. Portanto, senhores e senhoras, população brasileira que nos acompanha, quem teve acesso ao depoimento dado pelo senhor Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, pôde agora ter a certeza que esse não é um discurso dos aliados do atual governo, não é um discurso dos deputados do PT, da esquerda e dos que apoiam esse governo, é o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica do governo, que afirmou que ele queria prender Alexandre de Moraes, que quiseram assassinar o presidente da República, o vice e o ministro Alexandre de Moraes, que eles não só sabiam, como ajudaram a construir a minuta do golpe, e que eles trabalharam para que não houvesse a posse do presidente Lula. Por isso, essa gente tem que estar na cadeia, porque atentaram contra a democracia.
Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já ouviu testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República, pelo ex-ajudante de ordens e colaborador Mauro Cid, e pelos próprios réus, incluindo Braga Neto, Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos. No caso de Ramagem, atual deputado federal, as investigações sobre crimes supostamente cometidos após sua diplomação estão suspensas até o término de seu mandato parlamentar. Ao longo desta semana, o Supremo deve ouvir ainda testemunhas de defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e do próprio Jair Bolsonaro. Os réus respondem por crimes gravíssimos. São eles: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade transformar em réus 10 integrantes do chamado Núcleo 3, onde está um grupo de militares e um agente da Polícia Federal, acusados de planejar e executar uma tentativa de golpe de Estado. São eles: Bernardo Correia Neto, coronel preso na Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal; Estevão Teófilo, general da Reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército; Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista; Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo Kids Pretos; Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército; Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo Kids Pretos; Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo Kids Pretos; Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército acusado de participar de discussões sobre minuta golpista; Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel; Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. De todos os denunciados pela PGR, apenas 2 não tiveram a denúncia aceita pela Corte. Trata-se do coronel da Reserva Cleverson Ney Magalhães e o general Newton Diniz Rodrigues.